de Barrabás. Tinha tudo para ser uma grande bênção este homem nas mãos de Deus. Um triste filho registra a Bíblia. A verdade é que ele não teve coragem e envergonhado, movido pelo remorso, ele não quis ir lá ao pé da cruz. Ele não tinha chance de ir ao pé da cruz. Quem sabe ao pé da cruz ele falasse para Jesus o que falou para o sacerdote: eu pequei contra o Senhor. Não quis ir ao pé da cruz para ver a agonia de Jesus, mas saiu dali para fazer a sua própria cruz. Um fim triste de uma vida, tinha tudo para dar certo, ser uma grande bênção. A Bíblia registra que ele foi exatamente lá no cenáculo que Jesus lavou os pés de Judas e sabia quem era Judas. Aquilo marcou o seu coração. A trajetória de Jesus, o comportamento de Jesus demonstrava nitidamente, queridos irmãos, que Jesus estava disposto a perdoar o maior criminoso que havia na face da terra. Quem era o maior criminoso que até então havia na face da terra? Quem era ele? Quem era? Barrabás. Esse é o pior de todos. Por isso Pilatos havia chamado. Jesus estava disposto a perdoar a vida do maior criminoso que havia na face da terra. Ao mesmo tempo que Jesus também, que lavou os pés de Judas, ele também estava disposto a perdoar aquele que é considerado o símbolo do maior traidor que existe na face da terra. Este homem entrou para a história. Você fizer referência a Judas para o mundo do islamismo, do budismo, dos muçulmanos, do hinduísmo e essas grandes religiões mundiais, eles não conhecem Jesus. Mas se você perguntar de Judas para eles, eles sabem quem foi Judas. O homem que entrou para a história. Quase, faltou pouco para ele se arrepender e não fez. Como o próprio Barrabás. Faltou pouco de tantas oportunidades que Deus havia dado para ele. Judas firmou no seu coração o seu desejo, queridos irmãos, de alcançar as suas metas. Estava disposto a vender a sua própria alma para cumprir a sua missão. Estava consciente do que ele estava fazendo. E Jesus sabia de tudo. Tratou bem. Por que Judas traiu Jesus? Essa é uma boa pergunta. E é fácil a gente responder porque ele traiu Jesus se nós realmente compreendemos quem foi Judas. Eu quero falar um pouquinho sobre Judas. Irmãos, eu passei nas igrejas nossas fazendo programas, seminários para jovens no período da tarde, sábado à tarde. Eu me lembro ter vindo aqui a esta igreja. Eu fiz um seminário muito interessante chamado A Trajetória do Pecado. Estou certo? Estou certo? Quer dizer, passei por essa igreja fazendo seminário. Trajetória do Pecado. Então, nesse seminário que eu fiz aqui nas outras igrejas, revela nitidamente o seguinte, irmãos, que um pecado, um erro na vida de uma pessoa, quando não é corrigido, ele desencadeia um outro. Então, se ele não é corrigido, ele vai desencadear um outro. Ele vai desencadear um outro até a pessoa fazer uma barbaridade. É a trajetória do erro. Um erro leva um outro erro.
Sempre assim com todos, com crianças, com jovens e adultos. Um erro, ele leva a outro erro. Quando a gente erra, se a gente não corrige aquele erro vai abrir um campo para cometer um outro erro. E assim sucessivamente. Aí a pessoa vai fazendo uma coisa pior que a outra. Na vida deste homem chamado Judas não foi diferente. Porque o final foi uma tragédia. Resultado de uma série de comportamentos irregulares da vida deste homem que poderia ter sido uma bênção. Até nós que somos pais, temos filhos, filhas, e a gente acompanha ali cada passo dos nossos filhos, e a gente está sempre atento para ver as atitudes, o comportamento e aproveitar o momento para a gente corrigir na hora que está errado. Porque se não for corrigido ali, vai ficar leal. E assim sucessivamente. Irmãos, este homem chamado Judas, discípulo de Jesus, foi o único discípulo que não era da Galileia. As revelações, o livro desses Atos das Nações fala muito sobre Judas. A história fala bastante também. E descreve este homem de uma personalidade muito interessante, dizendo que ele era um homem cortês, de família nobre, um homem criterioso e estudado. De todos os discípulos, ele era o mais bem preparado. Tinha um conhecimento, era um homem extraordinário. E então, por causa da sua nobreza, do seu conhecimento, da sua formação, a sua formação fez dele um administrador. Ele administrava as coisas que estavam relacionadas com a multidão e a vida de Jesus. Foi escolhido dentre os discípulos para ser aquilo que mais facilmente a gente entende. Ele era um tesoureiro, homem habilidoso, cheio de talento. Se nós colocássemos, por exemplo, Barrabás do lado de Judas e você olhasse na face de Barrabás, você ia ver crueldade, senso de vingança e as marcas da vileza, da imoralidade. Você vê na face de Barrabás. Se você olhasse na face de Judas, você ia ver um homem extremamente simpático, agradável. Tinha uma feição muito bonita, Judas. Diferente dos outros, né? Diplomado, falava muito bem. Numa outra ocasião, Jesus tinha planos de que Judas fosse o que foi Paulo. O grande evangelista no lugar de Pedro deveria ser Judas. Bem preparado, falava muito bem. Era ele como administrador que cuidava das finanças, que estavam associadas à pessoa de Jesus. Era dele a tarefa de cuidar de todas as despesas e as necessidades, não de Jesus, mas as necessidades que eram oriundas dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Os recursos chegavam, a multidão estava sendo, e ele sempre antecipadamente ele preparava, organizava tudo. Dos recursos que ele recebia, nada era para beneficiar Jesus, mas sim era usado para beneficiar os pobrezinhos, as viúvas e os órfãos. Ele tinha essa função. A Bíblia registra que numa certa ocasião, na casa de um ex-leproso chamado Simão, que deu um grande banquete para Jesus, um homem afastado, estava lá uma mulher sorrateira, humilde, simples, que muito foi abençoada por Jesus, chamada Maria Madalena.